Graças e paz, meus irmãos. Estamos mais uma quinta-feira, esse momento onde podemos ouvir a palavra do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, onde quer que você esteja ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe todos os seus parentes. Que Deus abençoe, enfim, a sua vida e todas as decisões que você tem que tomar. E que Deus te dê forças para enfrentar todos os desafios dessa vida, todos os obstáculos. Que Deus te dê coragem para que você possa seguir firme nessa corrida da fé. E nós estamos juntos nessa. Posso orar por você agora? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está ouvindo nesse momento, pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos irmãos. Ó Deus, nos abençoe, nos dê da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, cada dia, Deus. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos livre, Senhor, de todo caminho mau, nos guie pelo caminho eterno, Senhor. Purifica nossa mente, nosso coração e fala ao nosso coração nesse momento, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria te perguntar uma coisa. Você se considera uma pessoa corajosa? Você se considera uma pessoa que encoraja outras pessoas? Ou talvez você esteja precisando de coragem. Esteja precisando ser encorajado. Seja como for, é preciso ter coragem para encorajar outros. E muitas vezes precisamos ser encorajados para ter a coragem. Na Bíblia nós vemos homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que encorajavam outras pessoas. Homens e mulheres que encorajaram uma nação inteira. E hoje nós vamos ver alguns homens que foram corajosos, e não só corajosos, mas também a sua vida encorajou outras pessoas. Vamos ler na Bíblia, no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 10 e o versículo 12. Diz assim: Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Então nós vemos que eles tiveram coragem de anunciar o Evangelho de Deus, mesmo em meio a muita luta. Talvez na sua versão diga, tivemos confiança em Deus, ou ainda ousada confiança em Deus para anunciar o Evangelho, mesmo apesar de muito sofrimento, de muita dor, de muita luta. Mas, mesmo se fosse confiança em vez de coragem, nós podemos admitir que para se anunciar o Evangelho, e o Evangelho aqui é as boas notícias a respeito de Cristo, da salvação de Jesus para todo aquele que crê, que deposita sua fé em Jesus, precisa-se de coragem. Precisa-se de coragem para falar de Jesus quando muitas pessoas estão tentando te impedir. E foi isso que eles tiveram, confiança em Deus, e essa confiança lhes deu coragem para anunciar o Evangelho. Eles eram corajosos. E eu estou convencido de que os verdadeiros corajosos nesse mundo, nessa geração, são aqueles que vivem tão intensamente com Deus que encorajam os outros a viverem também. São aqueles que vivem tão intensamente a vontade de Deus, o chamado de Deus para suas vidas, que encorajam outras pessoas a quererem viver também. Nós devemos viver de tal forma
que as pessoas à nossa volta, elas se sintam encorajadas a conhecer esse Deus, a conhecer Jesus, a assumir um compromisso com Deus. Um compromisso que diz respeito à sua vida integral, a todo o seu ser. A se comprometerem com o Senhor. Portanto, viva de tal forma que as pessoas à sua volta se sintam encorajadas a assumirem um compromisso com Deus. Viva de tal forma que as pessoas à sua volta se sintam encorajadas a assumirem um compromisso com Deus. Seja intenso no seu viver. E hoje nós vamos ver que a nossa vida, ela pode encorajar outros a assumirem um compromisso com Deus. A assumirem um compromisso com Deus. Mas como podemos encorajar as pessoas com a nossa vida? Como podemos encorajar as pessoas com a nossa vida? Bom, para começar, primeiramente, sendo nós mesmos um exemplo de compromisso com Deus. Para que incentivemos outras pessoas, pela nossa vida, a terem um compromisso com Deus, primeiramente precisamos, nós mesmos, ser comprometidos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com Deus. Primeiro precisamos ter compromisso com o Senhor. Versículo 10, nós não lemos, mas vamos ler agora, diz o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível. Então fica claro aqui que o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles estão dizendo: olha, vocês sabem que quando nós estivemos entre vocês, e a gente vai ver o período que eles estiveram entre esses irmãos, que foi em Atos, capítulo 17, eles vão dizer: olha, quando a gente esteve com vocês, vocês sabem disso. Vocês viram como nós nos portamos, como nós nos comportamos, como nós vivemos entre vocês. Como foi o nosso relacionamento entre vocês. E ele vai dizer que foi santo, justo e irrepreensível. Os missionários eram tão comprometidos em agradar a Deus que ninguém podia negar. Nem Deus. Deus que vê tudo. Deus que não somente vê quando a igreja está reunida, mas que vê quando cada irmão está em sua casa, em seu quarto, no secreto. Aquele Deus que vê o que o olho do homem não vê. E eles apelam a esse mesmo Deus como testemunho. Ele diz: olha, Deus sabe como nós estivemos entre vocês. E vocês também sabem, vocês não podem negar isso. Que a nossa conduta foi assim e assim. Olha, eles buscavam ser santos, justos e irrepreensíveis no convívio com seus irmãos. Mesmo passando tão pouco tempo entre eles, eles procuraram viver uma vida tão intensa, tão consagrada ao Senhor, tão dedicada ao Senhor. Uma vida que encorajou outras pessoas a conhecerem a Deus, mesmo passando tão pouco tempo. Talvez você esteja transitando por algum lugar. Talvez você ainda não saiba ao certo onde você irá morar nos próximos anos. Talvez você está aqui de passagem. Mas a sua vida pode encorajar outros a assumirem um compromisso com Deus. Independente do tempo que você fique, você pode dar frutos para o Senhor. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Você pode revelar Deus na vida das pessoas. E levar essas pessoas a conhecerem mais a Jesus Cristo. Independente de onde você esteja, por quanto tempo você esteja, você pode encorajar outras pessoas com a sua vida. A palavra deles não caía em descrédito, pois eram coerentes a sua atitude era coerente, o seu comportamento era coerente com aquilo que eles pregavam. Então, nosso compromisso com Deus, nossa coerência com a nossa fé, com a fé que professamos, encoraja outros a viverem assim também. Eles veem que o Evangelho não é somente algo falado, algo
abstrato, subjetivo, mas é algo palatável, é algo tangível, é algo que pode ser experienciado, pode ser vivido, pode ser a realidade. Eles veem isso por causa que você vive uma vida assim, uma vida que agrade a Deus. Eles veem isso. Eles veem que é possível viver para agradar a Deus, e não só é possível, mas como é aprazível e como é a melhor coisa a se fazer. Portanto, a gente deve ser um exemplo de compromisso com Deus. A nossa vida deve fazer a diferença. Uma vez que Cristo mora no nosso coração, se você creu em Jesus como Senhor, Ele vai transformar a sua vida, porque Jesus transforma. Uma vez um menino foi abordado por um irmão que queria compartilhar de Jesus, né? Não um irmão dele, mas um irmão em Cristo. E essa pessoa chegou para esse menino e falou: olha, você já ouviu falar do Evangelho? Aí o menino: olha, não, nunca ouvi. E aí o rapaz começa a falar do Evangelho, começa a falar de Cristo, do que Ele fez, do que Ele faz na vida das pessoas, de como Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e agora transforma a vida daquele que crê e que voltará para nos buscar e dar uma nova vida para o fiel, para aquele que entrega a vida a Ele. Jesus transforma a vida das pessoas. E aí o menino para e pensa: olha, verdadeiramente eu nunca tinha ouvido, mas eu acho que eu já tinha visto isso daí. Porque lá o meu vizinho, ele era uma pessoa terrível. Ele era agressivo, ele era arrogante, ele era totalmente cheio de vícios. Mas de uma hora para outra ele se transformou. Ele virou uma pessoa gentil, uma pessoa dócil, uma pessoa agradável, largou os seus vícios e agora é uma pessoa que nós vemos a diferença. E é isso que o Evangelho faz. Como aquele menino. Quantas pessoas têm visto o Evangelho em nós? Têm visto as boas notícias? Têm visto Cristo em nós? Têm visto o compromisso que temos com Deus? Deus se relaciona com as pessoas e transforma a realidade das pessoas. Seja você um exemplo de um compromisso com Deus. Avalie-se. Como tem sido o seu compromisso com Deus? Como tem sido o seu compromisso com Jesus? Será que você é um exemplo de compromisso? Tem uma frase que de vez em quando eu vejo ela solta no Facebook de novo, que é: se as pessoas da sua igreja tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem, como seria a sua igreja? Como seria? Se você quer viver de tal forma que encoraje a vida das pessoas, porque é para isso que nós somos chamados, isso é revelar a glória de Deus. É fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Se você quer viver assim, se você quer encorajar as pessoas a assumirem um compromisso com Deus, sendo um discípulo de Jesus, levando outras pessoas a serem um discípulo de Jesus, primeiramente, tenha você mesmo um compromisso. Que fique claro o seu compromisso com o Senhor, seu compromisso com seus irmãos. Que é para isso que fomos chamados. Não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para aquele que morreu, se entregou por mim, aquele que ressuscitou e vive em mim. Para isso que nós vivemos. Para isso. É isso que nós vivemos. Quando nós pensamos em relacionamento discipulador, quando nós pensamos em ser um discípulo de Jesus e intencionalmente se aproximar de pessoas para ensinar sobre Cristo, não somente com as nossas palavras, mas com a nossa vida, não somente no momento específico, mas num caminhar, aproveitando as oportunidades, quando aquela pessoa compartilhar conosco uma dificuldade, um desafio em sua vida, uma dúvida, a gente puder compartilhar a razão da nossa esperança, compartilhar a nossa fortaleza, quem é a nossa rocha, a nossa esperança, o nosso refúgio para os momentos difíceis, não só os momentos difíceis, mas para toda a nossa vida. Nós podemos fazer isso através de um discípulo que
decide viver intensamente para o Senhor, um discípulo que decide encorajar outras pessoas. O relacionamento discipulador é nada mais que um encorajamento de outra pessoa a querer conhecer a Jesus. Nós encorajamos as pessoas pela maneira que nós vivemos, pelo nosso propósito, pelo nosso foco em Cristo, pelo nosso compromisso com o Senhor. Meus irmãos, as pessoas não querem Deus porque o Deus que a gente apresenta é um Deus dispensável. Porque as pessoas olham para a nossa vida muitas vezes e veem isso. E veem que o nosso Deus é como tanto faz, tanto fez. É só como se fosse um clube. Olha, clube tem tanto, por que eu vou querer fazer parte do seu clube? E você diz que o seu clube exige tanto. E Deus quer a nossa vida. E Jesus ele disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então há um preço. Embora Jesus Cristo tenha pagado todo o preço para nos salvar, uma vez que estamos caminhando com Cristo, teremos que renunciar o nosso próprio eu para viver o eu de Cristo, para viver o que Cristo tem para nós. Esse é o custo do discipulado. E muitas vezes nós apresentamos o custo, nós apresentamos e mostramos o quão difícil é seguir Jesus. Mas a gente tem muita dificuldade em mostrar o quão bom e o quão maravilhoso é seguir Jesus. Porque a nossa vida não demonstra uma alegria, uma gratidão, não demonstra o quão agradável é a Cristo. A nossa vida não demonstra o quão bom é estar na presença de Jesus. Muitas vezes as pessoas não querem isso. Porque nós temos muita dificuldade em demonstrar que o compromisso com Deus é mais benéfico do que qualquer compromisso que a gente poderia ter na vida. Precisamos viver de tal forma que as pessoas sejam encorajadas a terem um compromisso com Deus. Além de encorajar as pessoas com a nossa vida, nós podemos também levar essas pessoas à reflexão. Não somente viver, mas também se aproximar dessa pessoa e levar essa pessoa à reflexão, aproveitar as oportunidades, como eu já disse, e interagir, se relacionar com as pessoas de modo que leve elas a refletir sobre a sua vida, sobre o seu propósito nessa terra, sobre o seu compromisso com Deus. Porque é muito fácil a pessoa dizer que crê em Deus, que acredita em Deus, mas será que essa crença é de fato um compromisso? E um compromisso com Cristo? Então interaja com o próximo, levando ele a refletir sobre o seu compromisso com Deus. Levando ele relacione-se com o seu próximo, levando ele a refletir seu compromisso com Deus. Versículo 11, nós vamos ver o seguinte, 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então nós vemos aqui que novamente ele diz, olha, vocês sabem como nós tratamos cada um como um pai trata seus filhos. A gente exortou, a gente animou vocês, a gente consolou, a gente encorajou vocês a quê? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. A fim de vocês vivam de maneira digna de Deus. Porque Ele os chamou do império das trevas para o seu reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Então, vemos que os missionários, eles interagiam com essas pessoas, com as pessoas da sua volta, eles se relacionavam com eles. E nós vamos ver que tudo que eles faziam
exortando, consolando, enfim, tudo isso era para que aquelas pessoas, aqueles irmãos vivessem cada vez mais de maneira digna do Senhor. Tudo que eles faziam, esse era o alvo deles, preparar as pessoas para viverem para o Senhor. Para o Senhor. Então os missionários, eles animavam, eles consolavam, eles suplicavam com o fim de levar as pessoas, os irmãos, a viverem comprometidos com Deus. Nos momentos de tristeza, nos momentos de desânimo, de negligência nossa, nos nossos momentos de pecado, precisamos de alguém, precisamos de irmãos, de pessoas que nos lembre do nosso chamado, nos lembre do nosso destino, uma vez que temos Cristo. Nos lembre para onde iremos, nos lembre do momento em que nós conhecemos a Cristo, que foi o que o apóstolo Paulo fez aqui, né, no início, por todo esse início aqui da carta. Ele está lembrando de como foi o encontro deles com a mensagem, a fé deles, lembrando eles, encorajando eles a persistirem. Precisamos de pessoas que façam isso. E nós precisamos ser essas pessoas também. Nós precisamos ser essas pessoas. O que acontece é que muitas vezes nós só esperamos as pessoas virem nos animar e não tomamos a atitude de encorajar outras pessoas. Estamos sempre achando que os outros devem a nós. Mas nós não devemos nada a ninguém. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, eu sou devedor, tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Eu sou o grande devedor. Eu devo às pessoas. Pois na verdade eu devia a Deus e Ele me perdoou. E Ele mesmo pagou a dívida. Agora eu me sinto devedor. E ele diz, olha, não devam nada a ninguém senão o amor. Nós devemos o amor ao outro. Só que muitas vezes achamos que só o outro nos deve. Ou talvez esperamos uma reciprocidade, esperamos receber para depois dar, só que não é assim. Jesus veio, se entregou, se deu. E o que ele ganhou? Na verdade, o que nós demos primeiro a Ele? Nada. Nada demos a Deus para Ele entregar o seu próprio Filho por amor a nós. Nós não amamos Ele, mas Ele nos amou primeiro. A Bíblia nos ensina a dar não por interesse, não esperando receber em troca. Nós, pensando nisso, somos chamados para encorajar as pessoas, animar as pessoas a viverem comprometidos com o Senhor. Somos chamados para vivermos de acordo com a realidade do reino, do governo de Deus, do novo céu e nova terra que Ele virá e trará para nós, do novo governo eterno e pacífico e alegre e santo, justo do Senhor, com a volta de Cristo. Então nós somos chamados a viver de acordo com isso, com essa realidade que já conquistamos, da glória para a qual Deus nos chamou. Somos chamados para vivermos de acordo com isso, com a realidade do reino. O Senhor nos dará um reino, uma cidade maravilhosa, a verdadeira cidade maravilhosa, com ruas de ouro, enfim, Deus vai estar lá. Jesus, nós o veremos face a face. E a sua glória satisfará o nosso coração por toda a eternidade. A sua beleza, suas maravilhas irão satisfazer o nosso coração. E nós não teremos mais dor, mais sofrimento, mais nada. E Ele nos chamou para viver isso, para sermos seus, para sermos um povo de reis e sacerdotes. Nós somos do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E nos chamou para estar com Ele, para refletirmos a sua natureza. Por isso que os apóstolos, os missionários, os irmãos e os próprios tessalonicenses também faziam isso, imitando eles, óbvio. Levavam as pessoas a viverem uma vida que reflita essa realidade. Essa era o objetivo deles. Era levar as pessoas a viverem de acordo, a andarem de acordo com o seu chamado.
E o seu chamado é ser santo, ser separado para Deus, viver uma vida consagrada a Deus, viver como se Deus ditasse tudo que você faz, porque na verdade nós temos os princípios de como se viver, temos o padrão de como se viver. Nós sabemos o que é a verdadeira vida. Jesus é a verdadeira vida. Dois amigos tinham ido no aeroporto para pegar as suas esposas que tinham saído de viagem. E um conversa com o outro: olha, tá vendo aquele cara que desce do avião ali? Ele com certeza é um soldado ou trabalhou na área militar. E o outro perguntou: mas como é que você sabe disso? Ele disse: pelo jeito que ele anda, pelo jeito de andar. Nós precisamos andar do jeito de Deus, seguir os passos do Senhor. Que ainda que ninguém veja, mas o Senhor verá e reconhecerá: olha, esse daí anda nos meus caminhos. Jesus Cristo viveu comprometido com Deus, em fazer a vontade de Deus. Ele foi o único que viveu perfeitamente comprometido com o Senhor, porque nós não conseguimos, nós falhamos, nós pecamos, o ser humano pecou. Mas ele viveu comprometido em fazer a vontade de Deus. Se nós formos ler João capítulo 6, versículo 38, diz assim: olha, pois desci dos céus, Jesus falando, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Filipenses 2:8 diz: pois ele, assumindo, sendo na forma humana, sendo humano, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus teve um compromisso perfeito com Deus. Cristo revelou Deus em tudo o que fazia e falava. Jesus ensinou, encorajou, confrontou como nenhum outro. E ele morreu pelos nossos pecados, pois nós não conseguimos viver de maneira digna de Deus. Mas ele viveu de maneira digna. Ele, de fato, encorajou as pessoas a viverem com Deus. A sua vida revelava isso. Mas se nós cremos em Cristo, nós encontramos nele não só encorajamento para se viver com Deus, para assumir o compromisso com Deus, mas o poder para se viver de tal forma que as pessoas se sintam encorajadas a assumirem um compromisso com Deus. Pois Deus se comprometeu em salvar-nos. Deus estava tão comprometido em nos salvar que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se comprometeu com o melhor que ele tinha. E nós? Como nós podemos fazer isso? Encorajar as outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e espero que essa palavra tenha lhe encorajado, que nós possamos ter outros momentos assim e que o Senhor continue falando ao seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que nos encoraja, Senhor, cada manhã, que nos encoraja toda vez que nós lemos, Senhor, pois a Tua palavra é fiel e pura, inerrante, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, pois a Tua palavra é suprema sobre todas as coisas e todas as opiniões. Que o Senhor continue abençoando cada irmão. Nos ajude, Pai, a vivermos de forma digna do Senhor, de forma a encorajar cada pessoa à nossa volta. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.